sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Esse podcast tem o objetivo de edificar e abençoar a sua vida através de histórias inspiradoras que iremos conhecer aqui. Então fica ligado aqui e assista esse episódio que tá muito especial. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, chama alguém para poder assistir junto com você. Vamos ao episódio. Nós estamos nessa série Histórias de uma Vida, contando histórias de mulheres não tão famosas, talvez anônimas, mas mulheres que têm uma história para contar, que têm uma vida de experiências para compartilhar com a gente. E eu estou muito alegre de estar aqui com mais uma convidada, que é a Luzia. Dona Luzia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Dona Luzia foi indicada para a gente para estar aqui, para compartilhar a história dela. Acredito que ela seja uma pessoa muito querida, porque as pessoas, comentaram do nome dela e eu fico muito feliz e honrada de estar aqui com a senhora e de poder conhecer um pouquinho da sua história e aprender com as suas experiências de vida. E antes da gente entrar nas experiências de vida, eu queria entender um pouquinho, conhecer um pouquinho e saber quem é a Luzia. Bem, eu, sou moradora aqui de Santa Anésia, já tem uns 47 anos que eu moro aqui, Casei, quando eu casei, morei em Mendes, foi o meu primeiro lugar depois de casada, foi em Mendes, que eu venho do Rio, que eu morei 23 anos em Nova Iguaçu. Nesse período, trabalhei um bom tempo no Rio, no centro do Rio, aí casei, vim morar em Mendes, aí depois, com 3 anos em Mendes, eu vim para Santa Anésia, e estou aqui até hoje. Tá? E eu sou uma pessoa assim, eu gosto de passear, eu gosto de viajar, eu gosto de estar com as pessoas, de participar, dos eventos que às vezes é promovido em Santa Anésia, eu gosto de me fazer presente. Eu sou uma pessoa assim, procuro ser adoro um carnaval. Procura ser ativa na comunidade também. Na comunidade, eu tenho uma participação. Hoje, não tanto, já tive mais participação na comunidade Santa Terezinha em Santa Anésia. Aí, de uns 9 anos, 10 anos para cá, eu diminuí. Aí, comecei a me envolver na vida da família um pouco mais com os netos, dando um apoio ao meu filho, à minha nora. Aí, com isso, alguns compromissos que eu tinha na igreja, eu fui diminuindo. Então, hoje eu estou mais assim restrita praticamente à missa, mas assim assumindo trabalhos pastorais como eu assumia, participava de reuniões, de encontro, movimento. E isso, hoje em dia, eu estou bem devagar. A senhora é casada? Eu sou casada. Tenho Quantos filhos? Eu tenho um casal de filhos. E netos? E um casal de netos. Olha, que legal. Aí mora todo mundo em Santa Anésia? Moramos tudo junto, na mesma casa, Então, quando eu mudei para Santa Anésia, minha filha tinha 3 anos, meu filho tinha 1 ano e 9 meses. Então, foram criados aqui em Santa Anésia. E vamos entender um pouquinho a sua história. A senhora falou que veio do Rio, de Nova Iguaçu. Como que foi sua vinda para cá? Assim, a minha história, na realidade, eu venho um pouco mais longe. Eu nasci em Miracema, que é estado do Rio. Norte, noroeste? Miracema do Norte, divisa com Norte Rio, do pegou Rio. as Minas, próximo a Minas. Então, eu nasci em Miracema, lá eu vivi durante uns 2 meses de nascida, porque, na época, meu pai e minha mãe falavam que eu era uma criança muito doente. Aí, diante da minha doença, fiquei subdesnutrida. Aí, com isso, eles tiveram que vir para Caxias, e aí, vindo para Caxias, aí foi indicado um médico, aí esse médico que me acompanhou, aí cuidou de mim, foi tratada com rã. Hoje eu não posso nem ouvir falar na carne de rã, mas eu fui tratada com carne de rã, aí o médico, na época, já era um senhor, aí ele falou para meus pais que, a partir dali, abaixo de Deus, o que queria me curar era a rã. Aí, com isso, eu vim para Nova Iguaçu, aí meu padrinho tinha posto, começou a fazer criação de rã. Aí, aquele negócio de eu comer carne de rã, tomar chazinho da casca de rã, essas coisas todas, aí eu fui me arribando, fui melhorando, entendeu? E hoje não come rã? Não. Toma o pavor da rã. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Na época, eu estava com 2 meses de nascida.
Aí, quando eu vim para Caxias, aí eu morei em Caxias de 2 meses até a idade de 7 anos. Aí, depois que eu fui para Nova Iguaçu, aí minha mãe já ficou doente, que a minha mãe também foi mãe de muitas crianças, minha mãe foi mãe de 13 filhos, mas os nenéns dela nascia, morria, nascia, morria. O único que conseguiu vingar foi eu e mais um irmão. Então, no final, Nossa, então de 13, 13, ela ficou só com um casal de a filhos. senhora então é um milagre escolhida de Deus, Escolhida de hein? Deus mesmo, que aí meu irmão já veio falecer e só tem eu, né? Gente, que Ah, escolhida, hein? aí então, aí nisso ela veio e aí ficou morando, né? Quando eu tinha 10 anos ela veio falecer, eu tinha 10, meu irmão tinha 9, né? Aí meu pai casou Ainda criança. ainda criança, então eu tive muito pouco contato com a minha mãe. Aí meu pai não, meu pai já convivi mais tempo, porque ele já faleceu já com 61 anos, ela já foi com 32, então eu tive muito Nossa. pouco, né? Então fui criada assim pelos outros. E nesse período da minha infância, quer dizer assim, infância, eu praticamente não tive muito, né? Porque já comecei a trabalhar cedo, com 12 anos, eu já fui trabalhar em casa de família. Então, deixa eu entender aqui. A senhora Aham. passou uma parte da sua infância doente e Doente, cuidando da saúde. cuidando da saúde. Quando a senhora, né, se restabeleceu e Isso. tal, acabou mudando de cidade, aí pouco depois sua mãe falece. Minha mãe falece que tinha Então 10 foi uma anos, infância uma infância difícil. difícil. Aí fui criada por madrasta, né? E meu pai casou, né? Aí teve que arrumar alguém para cuidar da gente. Porque minha mãe falou para ele: não dê meus filhos para ninguém. Você vai jurar que você vai cuidar deles até quando Deus achar. Então, aonde ele tinha que ter alguém para poder ajudar a criar eu e meu irmão. Aí passei pela mão de madrasta, aí nesse período já fui trabalhar em casa de família, com 12 anos, trabalhei até a idade de 28 anos, que foi com a idade que eu casei. Aí trabalhei no Rio, praticamente numa casa só. Nessa casa eu entrei com 15 anos, aí fiquei até a idade de casar, saí para casar. E aí, quando a senhora casou, a senhora já logo veio morar aqui ou não? Ainda Não, ficou um aí tempo eu lá no Rio. casei, aí vim morar em Mendes. Vim para Mendes com meu esposo, a família dele toda é de Mendes. Ele foi nascido e criado em Mendes. Aí vim passear em Mendes, conheci ele, aí ficamos namorando, aí eu casei em Mendes. Namoramos durante 5 anos, aí casamos, aí casei em Mendes e depois, 3 anos, vim para Santanésia. Já estava com 3 anos de casada. E veio Aí para Santanésia por quê? é porque ele trabalhava aqui. Morava em Mendes, mas ele trabalhava, a vida dele foi toda praticamente Na na fábrica fábrica. aqui, a antiga CIP, né? Ele trabalhava E aqui, foi nessa época que a fábrica dava a oportunidade dava as casas, de morar nas casas. moradia, oferecia moradia, né? Aí, de acordo com a necessidade do trabalho, ele vinha para cá, ficou morando aqui, aí nós viemos. Aí minhas crianças eram pequenininhas nessa época, Certo. entendeu? E já tem quantos anos que a senhora mora aqui? Aí tem 40, vou fazer 48 de casado, tem 46. Seu marido é aposentado Meu marido hoje é da aposentado da fábrica. fábrica. E a senhora nunca pensou em voltar pro Rio, para as Não, aí casei, vim redondezas? para cá, me acomodei aqui, né? E Criou raízes. caí raiz aqui, me adaptei Eu falo aqui, fiz isso, ó. Todo mundo amizade. que eu converso fala a mesma coisa, que vem morar em Santarém não quer sair daqui. Aí ficamos aqui, a vida dele também toda aqui, né? Que ele já era de próximo, né? Então eu vim para cá e aqui ficamos. Gosto do local, tenho as amizades, né? E a gente está aí. Vamos falar um pouquinho sobre a sua família, né? A senhora falou que tem Aham. 48 anos de casada. 48. Vou fazer uma pergunta. É fácil ser casada? Não, tem os desafios, né? É gostoso, mas tem os desafios, né? Tem as lutas, tem as renúncias. Então, realmente, você formar uma família é difícil, mas é gostoso, vale a pena o sacrifício, né? Duas pessoas E diferentes, dividindo diferente, o mesmo mesmo teto, tempo. com gostos diferentes muitas vezes, com manias Isso, diferentes, junta tudo e chega dentro de casa e fala: Meu Deus, como lidar? comunidade, né? E a gente está aí. Eu casei em 77, 17 de dezembro de 1977. Tá quase na boda de ouro Estou aí. chegando, faltam uns 3 anos mais ou menos, né? E vou fazer uma pergunta. Para manter um casamento 48 anos, tem um segredo? Porque hoje em dia
está sendo muito fácil, quer dizer, não está sendo muito fácil, mas vamos lá. Muitas vezes, para muitas pessoas, acaba sendo mais fácil desistir do que enfrentar os desafios. E chegar a 48 anos de casado É chão. é chão. É a vida, Muitos né? É uma desafios, eu vida, tenho é certeza que a senhora já desafio, é. passou. Qual que é o segredo para conseguir chegar até aqui? É aquele negócio, né? Como a gente estava falando, você tem que saber viver com o diferente, né? São os desafios, a respeitar, que acho que o principal é o respeito. Você tem que ter para com aquela pessoa com quem você está convivendo. É tipo, eu nunca saio sozinha sem meu marido, né? Mas eu saio. Ele também é uma pessoa que não me proíbe. Mas tem lugares que eu vou sozinha, que ele não quer ir, tipo carnaval. Eu adoro carnaval. Ele respeita. Aí eu vou para o Rio, assisto o desfile, venho. Aí tem aquele grupinho de colega que já está acostumado a Tudo sair. muito Tudo combinado. bem combinado. Não tem que negócio, eu quero ir, não. Filha, estou com vontade. Você está a pedir, filha? Vai, você gosta. Entendeu? Até o sentido do respeito e a valorização. E eu também nunca fui uma pessoa de me deixar levar pelo que o outro fala. Fofoca. Eu acho que se você vive com uma pessoa, você tem que confiar na pessoa com quem você vive. Eu não posso viver com uma pessoa e com desconfiança. Então, eu sempre procurei sempre acreditar muito no meu marido. Procurei sempre confiar naquilo que ele falava para mim. E também acho que ele também é a mesma coisa, né? Então, é isso que vai fazendo a gente conseguir, né? Desentendimento sempre vai ter, nem Isso é tudo você vai normal. concordar, né? Vai discutir? Vamos discutir, mas nunca dormimos de mal. Né? Então, tem que haver também o respeito, o amor e o perdão, Então, a compreensão. eu já peguei algumas chaves aqui. Primeiro, não dormir de mal. Isso, não dormir de mal. Resolver o problema, né? Isso. Segundo, é que a senhora comentou, respeitar a diferença do outro e confiar. Confiar. Eu acho Não que precisa, principalmente a não confiança. precisa ter uma prisão, prender, não deixar ir para um lugar ou outro, porque havendo respeito de ambas as partes, né? As coisas vão bem, né? Então a gente vai pegando Tranquilo, algumas chaves aí nos seus ensinamentos. Eu vou fazer 13 anos de casada. A senhora tem 48, a senhora tem muito mais chão, né, para compartilhar com quem está nos ouvindo do que eu poderia compartilhar. Eu vivi um quarto, talvez, do que a senhora já viveu. Então, eu tento sempre observar e captar coisas que possam me ajudar. E filhos? Filhos também não são fáceis, é um desafio grande. É um desafio, né? Quando eu casei, eu falei que eu queria ser mãe de 4. Mas aí o marido, não, 4, no máximo 1. Aí eu tive a Viviane. Aí, quando meu filho estava com 1 ano e 4 meses, eu fiquei grávida dele. E agora? Eu falei, já que tá, vamos deixar, né? Aí, então, mais do que isso, não, porque o que eu não... Aquela história, né? O que eu não tive, eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, né? Que você leva uma vida com sacrifício. Então, às vezes, você tem que deixar de ter muita coisa para poder... Aí, então, como eu não trabalho, porque eu casei, não trabalhei mais fora. Tá? Então, eu trabalhei quando era solteira, depois que eu casei, não voltei mais a trabalhar fora. Então, sempre fiquei em casa, cuidando, né, da casa, do esposo, das crianças. Se arrepende de ter deixado o trabalho? Não me arrependi, não. Eu não sei, porque eu não sou assim muito... como é aquela coisa de você ser... Hoje não, hoje todo mundo tem que sair porque tem que sair. O dinheiro que ele ganhava, para mim e para ele, dava, né? Então, sempre não é dizer satisfez, mas assim, eu nunca tive aquela... Nunca teve falta. Nunca fez. Sempre que eu pude, que a gente pôde, dentro do que pode, dentro do nosso limite, ele sempre atendeu. Então, graças a Deus, nunca passamos assim, necessidade. Tanto é que nós temos a nossa casa própria, né? Ele tem carro, né? Então, a gente conseguiu dar um estudo mais ou menos para os filhos. A minha filha fez faculdade, meu filho também. Então, e eu ajudava ele, assim, não trabalhando fora, mas ajudando em casa, na economia, né? Nessas coisas assim, Exato. né? Hoje em dia, as mulheres estão galgando cada vez mais posições no mercado de trabalho. E muitas vezes não ficam em casa, né? Por um lado, isso é bom, porque eu acredito que todos têm direito de alcançar posições, almejar aquilo que deseja. almejar o que deseja.
Por outras vezes, eu sinto que cada vez mais os lares estão ficando mais vazios, porque as mulheres não estão mais tanto dentro de Porque a casa. gente observa o quê? Para hoje, para a criação dos filhos, o desafio para quem trabalha fora é É maior muito do maior. que quando a gente ficava em casa junto com os nossos, porque você acompanha, você está ali junto, né? Então você tem que estar ali. Então não precisa só gente de fora ficar ajudando você a cuidar, você mesmo acompanha. Conseguir Hoje, ensinar seus princípios aí para o hoje você filho. já tem esse desafio, você sai para trabalhar, mas você tem que deixar seu filho com alguém, Ou na escola, tempo né? integral, aquela Isso, coisa. E né? terceiriza um pouco a educação. Aí você tem essas dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, Mas, claro, se eu pudesse ter trabalhado na época, de repente eu iria também. Não é que, Ao né, mesmo a tempo, gente... eu ouso dizer que o trabalho no lar, ele é muito intenso. E você trabalha mais do que trabalhar fora. Você trabalha o tempo Tempo todo, todo, porque dia eu inteiro. comparo por mim, que embora eu trabalhe fora, quando eu estou em casa, parece que eu não paro. Não, você trabalha o dia Às inteiro em vezes no casa. trabalho eu consigo tirar um horário para almoçar. Às vezes em casa você tá ali, você acaba de fazer a comida, você senta, você vai almoçar, e daqui a pouco já você tem que lavar a louça, e daqui a pouco já engrena, que daqui a pouco tem Isso. janta, café, não sei o quê, tem que varrer, tem que limpar, e é o tempo todo a gente cuidando ali do lar. Então, assim, o trabalhar fora não significa. Não trabalhar fora não significa que a mulher não trabalhe. Não trabalha, ela Ela trabalha. trabalha, mas é dentro de casa. É o trabalho que ela faz, mas não tipo remunerado, emprego, né? Porque hoje é mais o emprego mesmo que precisa do dinheiro, né? Para poder estar dividindo as despesas, essas coisas Por isso que eu todas, né? falo, homens, É valorizem as diferente. Tem que mulheres em valorizar. casa, porque não é Não é fácil. fácil, não. Não é fácil. Mas, né? Graças a Deus a senhora teve essa oportunidade de Estudei, né? No criar tive os também filhos. estudo, assim, para também escolher ter um melhor trabalho, né? Tanto é que a minha parte da minha vida eu trabalhei mais em casa de família. A sorte que as pessoas com quem eu lidei e trabalhei foi muito assim, não foi patroa, foi para mim uma mãe, sabe? São pessoas que eu tenho amizade até hoje, Ai, que bom. né? Tem assim um carinho muito grande pelas pessoas e elas também têm comigo. Então, então eu fui assim, então Deus sabe de todas as coisas, né? Então Deus tirou minha mãe, mas botou muita gente boa na minha vida. Graças a E a Deus. gente também vai aprendendo a ouvir conselho. Hoje é mais difícil porque os jovens de hoje não ouvem muito conselho. A gente ouvia muito mais o conselho das pessoas, né? E isso também ajuda quando você escuta o conselho das pessoas que têm mais experiência. Às vezes eu falo com o meu neto, aí você é chata. Eu digo, não, a avó é chata, mas a avó está falando que a avó tem experiência. E é por isso que a gente está gravando esse podcast aqui, Histórias de uma Vida, para a gente aprender com histórias de pessoas que viveram experiências, que acertaram, que erraram, porque na vida da gente não tem só A acerto. gente erra e acerta, né? Nós procuramos ter mais acertado que errar, Claro, né? as pessoas de bem procuram mais é. acerto. Aí a gente, não, escuta a avó da experiência. A avó está falando porque a avó tem experiência. Então, aí, claro que a vovó vai ser chata, que nem tudo que vocês fazem a vovó vai deixar. Que a vovó vai ser boazinha, né? Deixar vocês fazer o que vocês querem. Claro. Tem que ter o limite. Verdade. Né? Então, e eu, graças a Deus, agradeço muitas pessoas que passaram pela minha vida. Minha mãe fez falta? Fez muita falta, que até sinto falta até hoje, né? Eu gostaria de ter minha mãe junto, essa coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, teve pessoas que supriram. E deixa eu te perguntar, a senhora disse que perdeu sua mãe muito cedo. E como foi ser mãe sem saber como é, de fato, ter uma mãe? Porque, assim, a senhora conviveu muito pouco com a sua mãe, né? E eu imagino que o desafio foi muito grande, porque a senhora não tinha ali... minha mãe fez isso comigo. Talvez as suas lembranças tenham sido reduzidas. Eu lembro muito poucas coisas da minha mãe, né? Mas, assim, o que me ajudou é que eu fui babá. Então, eu tive experiência com criança, né? De ajudar a cuidar de criança, de bebê, né? Então, essa experiência de cuidar do bebê, do filho dos outros, me ajudou. Que aí, quando eu fui ser mãe, já tinha uma experiência de como seria, né? Mais ou menos uma noção de como cuidar de uma criança. E aí a senhora teve um norte a partir dali. Isso aí. Que legal. E o que mudou de lá do início da sua vida
como mulher, assim, início da sua juventude, para hoje, assim, as mulheres, elas, o que que mudou na vida da mulher? Como a mulher é vista pela sociedade? Hoje não. Muita coisa na minha época, como do jovem, muita coisa a gente não podia fazer, igual hoje. As meninas hoje ficam grávidas, tudo é normal. No meu tempo, você não podia ficar grávida, né? Porque os pais eram até um povo assim, ignorante, né? Se a filha ficasse grávida, botava para fora. Então, às vezes, tinha coisas que às vezes você até queria fazer, mas a gente tinha Medo até. medo, né? Então a gente era podado por medo. Hoje você vê que é completamente diferente, né? As meninas hoje não estão muito preocupadas, né? Então a gente tinha toda uma regalia, E a né? senhora acha que o Pra medo viver. preserva? Hum? A senhora acha que o medo preserva um pouco? Pode ajudar, mas assim, Tipo assim, resolve. poupa algumas coisas Algumas o coisas, medo. ajuda um pouco, né? Mas também você viver com medo, na sombra do Também medo, não não é é bom. bom, não, né? Então tem os prós e os Tem, contras. tem. E havia coisa de homem, coisa de mulher? Ou, ou não, assim? Ou a mulher também já podia fazer tudo? Tinha limite, você tinha que saber sentar, como se comportar, a roupa. Eu me lembro que meu pai, quando eu estava ficando mocinha, ele falou para minha madrasta, né? Ó, vê uma roupinha decente para ela botar por debaixo da blusa. Então, você tinha algumas posturas que os pais também não aceitavam, né? E como sentar, comportamento mesmo, E né? hoje ainda existe isso? Hoje não, você não vê muito, não. É tudo muito mais à vontade, né? E a senhora sente falta de ver isso nas pessoas? Alguns certos comportamentos. Porque a gente sabe que tinha os excessos. Alguns por comportamento, né? Igual você passa num ônibus, você vê menina, senta no colo do menino. Aí você fica assim, às vezes até sem graça, né? Então, tem coisas que... Mas como Liberdade é demais também é liberdade, complicado. aí tem coisa, mas a gente tem que, o tempo vai passando, você tem que se adaptando com a nova vida que vai surgindo, né? Se você não caminha também, fica meio, né? Mas a senhora Batendo. não sente falta do equilíbrio, talvez? Tudo que é bem equilibrado é melhor, né? Igual Verdade. a minha filha mesmo, a Viviane, quando ela fez 15 anos, falei, ó, você está fazendo 15 anos. E geralmente a minha, fazer 15 anos porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você está fazendo 15 anos. Mas você não combina nada com ninguém, colega chega, Viviane, vamos para um lugar assim, assim, você pode até aceitar, mas não fecha. Porque se você fechar, eu vou dizer que você vai ficar com cara grande. A minha mãe falava assim pra mim: Entendeu? não interessa quantos anos você tem. É, Come do meu angu, vive debaixo do meu teto, tem que ser do meu tem que jeito. dar satisfação, você tem Não que, é do né? seu jeito vou viver minha Eu vida. fui, foi aonde? Quer saber para onde você está indo? Não é assim, eu estou indo. Está indo para onde? Né? Então, acho que mesmo que seja morando com pai, com mãe ou com colega, se você, desde a partir que você mora com alguém, você tem que dar uma Respeitada. respeitar, né? Dar satisfação. Não tem que, não tem que dar satisfação. Tem sim, né? Acho que tudo na vida tem que ter um limite, um controle, não é assim. A vida vamos embora, né? Claro que Então não. eu fui assim muito, né? A gente na minha juventude a gente não tinha tantas liberdades igual hoje tem, entendeu? E não me arrependo de não ter tido, não. Acho que para mim foi bom, sabe? Não A sei. senhora chegou a viver, então, os tempos áureos aqui de Santa Anésia, o tempo em que muita coisa acontecia aqui, o tempo em que o bairro era mantido pela fábrica. Cheguei a pegar Santa Anésia, né? E qual a memória que a senhora As tem casas, desse cada um. tempo? Aí tem assim, Santa Anésia era assim, Santa Anésia é uma cidade. Hoje ela é bonita, mas era muito mais, porque era a companhia que mantinha a linha, não era a prefeitura, né? Era a própria companhia que fazia as manutenções nas casas, em Santa Anésia. Então era uma cidadezinha realmente. E cada um tinha um padrão de vida, né? Se sentia diferença assim, de uma pessoa para outra, um era um pouco mais, outro um pouco menos. Aí tinha quem morava na Era de rua. acordo com os cargos, Era de acordo, né? com Entendeu? os cargos Com na os carros fábrica. que moravam. Mas, Hoje não, hoje é bem mais fácil para morar, né? Você se sente muito mais à vontade.
Mas era Antigamente, bom? Era melhor antes? Ou agora é melhor? O que que a senhora acha? eu acho que a vida de Santa Anésia hoje é bem melhor, bem mais É, tranquila, né? Bem tranquila. certo. E se a senhora pudesse voltar no tempo, assim, olhando para sua trajetória, para sua vida, a senhora faria alguma coisa diferente? Ou foi do jeito que precisou ser? Diferente. De repente, seria ter estudado mais, entendeu? De repente, até trabalhar fora, entendeu? Porque eu fiquei dentro, fiquei mais para o lar, né? De repente, uns anos atrás, se tivesse estudado mais, de repente, eu também estaria no campo de trabalho fora, né? E era uma, Buscando outra experiência sem ser a casa de família. e era fácil estudar na sua época? Não era muito fácil, não. Era, Acho que hoje é muito mais fácil. Para você estudar hoje é muito mais fácil. É tudo mais prático, né? havia desafios, assim, e a senhora não conseguiu estudar por quê? Porque a situação financeira apertou, precisou ir Não, trabalhar. eu não estudei mais tempo, porque quando minha mãe faleceu, é a falta da mãe. Né? Quando você tem sua mãe, é diferente. Então, quando chegou uma determinada idade, me botaram para trabalhar, não perguntaram se eu queria parar de estudar, me botaram no trabalho. Então, não me fizeram. Não Luzia, tinha você escolha. escolhe, você quer trabalhar ou você quer estudar, entendeu? Eu Não fui tinha tirada. escolha. Quando eu passei para a segunda série, me tiraram do colégio. Então, eu fiquei 9 anos sem estudar. Aí, depois que eu fui trabalhar nessa casa que eu trabalhei, aí fui para o Colégio Sagrado Coração de Maria, no Rio. Aí eu entrei na segunda série, né? Na época falou com a irmã falou, vamos ver. A Liliana falou assim, ó, ela parou no curso, passou pela segunda série, mas não cursou. Aí a irmã, na época, freira, ela falou, não, a gente vai fazer uma prova, se ela passar na prova, ela cursa, já fica na segunda série, senão ela volta. Só que aí eu consegui, aí deu para mim fazer o segundo ano. Aí daí fui passando. Naquela época tinha o segundo, ginásio, admissão, né? Aí eu fui estudando, entendeu? Aí estudar à noite. Aí Trabalhava de dia, estudava à trabalhava de noite. dia e estudava à noite. Até uma época eu queria fazer até enfermagem, mas na época para mim não deu para mim fazer, porque o curso de enfermagem que eu teria que fazer seria intensivo, aprender de manhã e fazer teoria e prática, né? Aí eu tinha que escolher ou a teoria ou a prática ou o trabalho. Aí, como eu É, trabalhava em casa de família, não tinha como. Aí eu desisti, não fiz na época, entendeu? Então, você tem coisas que você não tem muita escolha, né? Aí eu peguei, aí depois fiz o ginásio, aí bem depois eu fiquei mais, aí saí, terminei, casei, aí fiquei mais ou menos 19 anos sem estudar, e que eu voltei, que eu vim estudar aqui no Castelinho. Aí fui tentar fazer a formação de professores. olha que legal. Aí tentei fazer formação de professores, aí até eu mudei para Santa Anésia, eu já devia estar com meu filho. Ganhei o Volpe com 30 anos, eu estava com uns 32, 33 anos. Aí que eu vim voltar a estudar, fazer formação de professor. Mas aí, como eu repeti 2 vezes, aí desisti, não quis insistir mais, aí parei também. Aí A nem cheguei a formar. dificuldade, o tempo também sem Aí já estudar, tinha você perde criança, alguns conteúdos ali, né? e a minha dificuldade era a matemática, né? Então, eu tinha muita... Como até hoje Aí ainda tinha tenho. que olhar os filhos, tinha que ajudar a criança na escola também. Exigir atenção, tinha que dar atenção para a Viviane, para o Valber, né? Com a escola. E Então, para por mim, aí isso eu não consegui, entendeu? conciliar. Aí eu desisti. Falei, vou repetir pela segunda vez a primeira série do formação, foi a primeira, formação de professor. Falei, vou fazer mais. Desisti. Por isso que Aí eu quem tem a parei. oportunidade, né, É, vai. né? Enquanto tá mais jovem, enquanto não tem filho. Tem que aproveitar enquanto, né? Porque depois que você tem filho é tudo mais difícil, né? Não tanto pela casa, mas, enfim, de você realmente cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, da atenção, né? Fica E mais fica mais difícil. difícil, entendeu? E o que que a senhora daria de conselho para os jovens de hoje? Analisando a sua experiência, porque eu sempre tento assim analisar a sua experiência de vida. Uhum. Não adianta a gente querer de repente dar um conselho de outra vida de outra pessoa, mas analisando a sua experiência. Qual conselho a senhora daria para as jovens de hoje em dia que possam aí, que possa engrandecer, ajudar elas na caminhada delas? Eu acho, primeiramente, se valorizar,
se respeitar, se amar, se entregar nos objetivos que a jovem tem hoje, né? Que a gente vê que o jovem hoje tem muito objetivo, né? Tem sede de uma vida melhor, né? Tem a oportunidade, saber aproveitar a oportunidade, que às vezes você vê assim, tem jovem, às vezes fica observando, né? No Castanha costuma ter aí jovem, vem, agora parou um pouquinho, mas um tempo aí, que vinham tudo ali para o quiosque em frente à minha casa. Saía do colégio, ou não tinha aula, ou matava, não sei, vinha para ficar ali. Falei, poxa vida, a mãe está ralando, trabalhando para ajudar elas, e elas podiam, né, estar investindo naquilo, quer dizer, nem ajuda a mãe em casa, porque não faz nada em casa, e fica na rua. Né? Então, eu acho que é valorizar aquilo que está sendo oferecido, essa oportunidade de abraçar, né, com garra, essas oportunidades que elas estão tendo, coisas que nós não tivemos quando jovem, e hoje nós vemos que para os jovens de hoje é tudo mais assim, faz tudo mais fácil, né? E saber valorizar as coisas que tem, né? O companheirismo, a amizade, a mãe que não é só a mãe, é amiga, é colega. A gente já tinha mais dificuldade, né? Porque os nossos pais também eram fechado, não tinha muito diálogo, não tinha muita conversa, muita abertura. Muitas vezes Né? aprendia sozinho. A gente aprendia com sozinho, igual eu aprendi muita coisa com pessoas estranhas, com pessoas que cuidaram de mim, entendeu? Então, e hoje você vê, não, hoje né, a mãe, é amiga, é companheira, está ali junto, acompanha, né? Então, eu acho que é saber valorizar. Quem tem sua mãe, tem seu pai, que tem família, que possa saber valorizar mais, que as nossas jovens possam valorizar mais. E valorizar elas mesmas. Verdade. Né? Ah, que legal. Foi muito legal a Isso gente conhecer um pouquinho da sua história. Eu costumo não alongar muito a nossa entrevista para ficar esse gostinho de quero mais, essa vontade de ouvir mais as experiências das outras pessoas. E é muito legal saber que existem pessoas que passaram dificuldade, mas chegaram até aqui, são pessoas honradas, são pessoas de bem, pessoas que não precisaram escolher o caminho errado, apesar das dificuldades, né? A senhora tinha, vamos dizer assim, motivos para escolher um caminho errado, mas a senhora escolheu o caminho bom, né? O caminho de construir uma casa, uma família, um lar, né? De servir na igreja. E eu agradeço muito a Deus ao meu marido, o marido que eu tenho. Sabe? O marido que eu tenho. Agradeço muito a Deus por Deus ter colocado ele também na minha vida. E me dado os filhos, né? E essa família que eu tenho. Maravilhosa. Graças a Deus. Que linda. Tenho que agradecer. Olha, muito legal. Chegamos aqui no final do nosso episódio de hoje. Conhecemos um pouquinho da sua história, né? E fica a reflexão para a gente, né? Realmente aprender a valorizar os pais, né? A senhora perdeu sua mãe tão nova, né? E apesar dessa dificuldade, né? A gente vê hoje em dia tantas pessoas que têm uma mãe maravilhosa e não valoriza. Não valoriza. Né? Saber valorizar. E aprendemos lições valiosas aqui com a senhora sobre casamento, sobre ensino, né? O que ensinar para as gerações futuras. E eu fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E eu espero que essa mensagem chegue a outras pessoas também e impacte o coração de outras pessoas, que outras pessoas possam valorizar esse conhecimento que a gente está conseguindo transmitir aqui. Né? A senhora quer falar mais alguma coisa para complementar? Só quero agradecer também, né, a oportunidade de estar te conhecendo, né? Só assim que a gente vai conhecendo as demais pessoas que vão chegando, né, a Santa Anésia. E que vocês possam ser bastante felizes aqui em Santa Anésia, como eu sou, né? Tá? E que vocês possam se sentir bem acolhidos em Santa Anésia. Né? Então, só tenho que agradecer e pedir para que Deus possa estar derramando muitas bênçãos na sua vida, na vida do seu companheiro, né, do seu esposo. Você tem filhos? Não tenho filhos, mas estou aprendendo aqui lições valiosas sobre filhos aqui. Hoje, então... E que você possa conseguir viver seu matrimônio, né, junto com seu esposo, amando ele, respeitando, valorizando, né? E não se deixar levar pelos que as pessoas às vezes falam, né? Que às vezes não conhece muito e falam, né? E às vezes a gente acaba se deixando e isso atrapalha também a união de um casal, né? Então, eu só tenho que pedir
Que Deus derrama muitas bênçãos em sua vida. Amém. De Né? igual Como Ele forma sobre a sua também. derrama na minha vida, também na vida de vocês. Tá? Amém. Que Deus e que os abençoe sua nossos vida jovens de também. Santa Nécia, né? As nossas jovens, né? Possam se sentir meninas alegres, felizes e sabendo cada vez mais se amar e se respeitar. E aprender um pouquinho, Aprender. né? Com o que a gente falou aqui, com os papos que a gente trocou, com a sua história, com a história das outras mulheres que passaram aqui. Que seja realmente lição, aprendizado, que a gente passe para frente conteúdos bons, de pessoas que escolheram um bom caminho. Esse é o nosso objetivo. Então, chegamos ao final de mais um episódio. E aguardo vocês no próximo episódio aqui do podcast Mulheres de Poder. E hoje, né, tivemos essa mulher de poder aqui, mulher forte, que contou a história dela com a gente. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio.